Bom dia, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesse dia. Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, possa te dar esperança nesse novo dia. Que esse dia seja um dia de Deus abençoado a cada momento da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que você seja tocado pelo Espírito Santo nesse exato momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar no livro de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Aqui conta a história que quando Jesus ele foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, ele aparece aos 11 discípulos e principalmente Tomé, quando estava na sala. Jesus encontra com eles, e quando Jesus se encontra com eles, Jesus fala: Pai seja convosco. Ele dá uma ordem, porque Jesus ele foi enviado pelo Pai. Assim como o Pai, o nosso Deus eterno e soberano, enviou a Jesus, Jesus enviou os seus discípulos também. Ele soprou nos seus discípulos e os discípulos receberam o Espírito Santo. Outra passagem, Jesus fala aos discípulos que ficar em Jerusalém para que do alto sejais revestido de poder. Por que Jesus pediu para que os discípulos ficassem em Jerusalém? Porque quando Jesus estava andando com os discípulos, havia cura, havia libertação, expulsava demônios e muitos milagres e maravilhas Jesus fazia. Porque Jesus estava com eles. Jesus ele andava com os discípulos. Jesus andava pregando o evangelho e falando as boas novas do reino de Deus. Jesus pregava as boas novas. E quando Jesus ele parte deste plano, dessa terra, ele foi cortado da terra, ele foi tirado da terra pelos nossos pecados, nossas transgressões. Ele foi morto. Depois que ele foi morto e ressuscitou o terceiro dia, ele deu uma ordem que os discípulos ficassem em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Por que ele fosse revestido de poder? Porque a autoridade e o poder não estavam com o apóstolo ainda. Porque enquanto os discípulos estavam com Jesus, ele fazia o poder através de Jesus. Quando Jesus foi embora para o Pai, foi ascendido aos céus, a ascensão dos céus, os discípulos não tinham poder ainda. Não podia curar e não podia purificar nem expulsar os demônios e nem purificar os leprosos. Porque ele estava sem o Messias já tinha subido aos céus. Quando o Messias sobe aos céus, os discípulos estão só. Não, aquela promessa do Espírito Santo não tinha recebido, eles não tinham recebido ainda a promessa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ia ser enviado da parte do Pai. Eles iam receber o Espírito de Deus. Quando eles recebessem o Espírito de Deus, ele ia ser revestido de poder, de autoridade. Ele ia ser revestido de autoridade e de poder. E quando eles fossem revestidos de poder, a vida daqueles apóstolos teria uma nova autoridade. O Espírito de Jesus Cristo operava sobre eles. Eles podiam expulsar os demônios, purificar os leprosos e colocar as mãos nos enfermos e ele seria curado. Porque o Espírito de Deus tinha descido do alto e eles tinham sido revestidos de todo o poder e de toda a autoridade de Deus. Porque assim como Jesus foi enviado ao mundo para pregar as boas novas e fazer maravilhas através da vida dele, Jesus deu autoridade aos seus discípulos. Jesus falando lá no livro de Mateus, capítulo 10, verso 6, diz: Ide
antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Aqui fala uma promessa, uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos quando ele envia a missão dos 70. Jesus deu uma ordem e ele foi pregar o evangelho. Só que quando Jesus manda os discípulos ir para pregar os leprosos, eles dão uma ordem para cada discípulo. Ele recebe poder e autoridade. Só que quando Jesus não estava indo com eles, eles recebem essa ordem. Ele faz conforme a ordem do Senhor. A ordem foi dada porque Jesus era revestido de poder e autoridade. Tinha o poder, porque ele diz lá em Mateus, lá no livro de Mateus 26, capítulo 26, ele diz que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele tem um poder e autoridade, e ele passou essa autoridade aos apóstolos dele. Mas quando Jesus se ascende aos céus, ele dá uma ordem lá no livro de Lucas, capítulo 24, versos 49, ele fala assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Por que ele deu essa ordem? Porque os apóstolos não estavam revestidos de poder. Não estavam com a promessa do Pai. Do Espírito Santo não estava com os apóstolos. Porque Jesus estava com os apóstolos. Quando Jesus é enviado aos céus, volta para o Pai, ele sobe aos céus, senta à destra do Deus vivo, todo-poderoso, aquela promessa se cumpre. A promessa que ele falou, que ele ia enviar o Espírito de Deus. Agora, quando os apóstolos ficam em Jerusalém e recebem a promessa do Pai, quando ele recebe a promessa do Pai, eles é revestido de todo o poder e de toda a autoridade que o Pai enviou. No livro de Atos, capítulo 1, versos 4, diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Jesus, ele promete o Espírito de Deus, que aquele Espírito Santo ia descer, ia ficar com os apóstolos. Quando ele envia o Espírito Santo, ele é revestido de todo o poder e de toda a autoridade divina. Ele recebe a promessa do Pai, a promessa que ele enviou, a promessa que Jesus tinha enviado, que o Espírito Santo de Deus ficaria conosco todos os dias, desde a consumação dos séculos. Todos os dias das nossas vidas, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está com você nesse exato momento. O Espírito Santo te dá autoridade. O Espírito Santo te dá poder. O Espírito Santo te dá ousadia para que você pregue o reino de Deus. A Bíblia nos fala no livro de Lucas, capítulo 11, versos 4, diz: perdoando-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Se o Espírito Santo está conosco, devemos pregar o reino, as boas novas, levar a mensagem de salvação a todos, a toda criatura, assim como Jesus ele enviou. Devemos ser enviado e fazer a parte que o Senhor nos deu. O dom que o Senhor nos deu tem que ser manifesto. A gente temos que perdoar todas as pessoas que nos devem as nossas ofensas, assim como nós pedimos perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Devemos perdoar. Não devemos reter conosco o desejo ardentemente, nem ira, nem mágoa, lançando fora toda a ira, toda a mágoa, todas as coisas ruins que nos causam danos às nossas vidas. Devemos lançar fora,
porque isso a cada dia nos destrói dentro. Devemos ser renovados com o Espírito Santo que há em nós. O Espírito que nos enviou para pregar as boas novas. Lá no livro de Efésios diz: e vós renoveis no espírito de vosso sentido. Vamos se renovar no espírito que há em nós, no espírito que há em você, o espírito que te enviou para pregar as boas novas, a pregar o reino de Deus. Jesus, quando ele foi enviado, ele começou a pregar que o reino de Deus está próximo. E Jesus a enviou a você também. Ele deu poder, deu autoridade para pregar e para falar a todos que o reino de Deus se aproxima. Que o reino de Deus está se aproximando a cada dia. Está chegando o grande dia, o último dia. Será que você está pregando, falando das novas do Senhor? Mateus capítulo 10, verso 6 diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Nós fomos enviados no meio de lobos, mas temos que ser simples como as pombas. As pombas, ela tem simplicidade, moram em grandes palácios, mas ela tem cuidado. Elas é humilde. Elas habitam em qualquer lugar, não escolhe se ela vai habitar em grandes palácios ou em casas humildes. Ela não escolhe o tipo de comida. Ela habita em qualquer lugar que abriga ela. Assim que Jesus quer que nós sejamos simples, porque nós que somos enviados para fazer o ide do Senhor, somos enviados às ovelhas perdidas de Israel. Versos 6 diz: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós foi enviado às ovelhas perdidas, assim como Cristo foi enviado aos perdidos. Antes você era perdido, mas hoje você ouve a palavra do Senhor, a palavra do reino, a manifestação do Senhor. Renovou o teu sentido, renovou as tuas esperanças. Jesus fala que nós devemos ser como prudentes, como as serpentes, ter prudências, saber andar, ter a prudência de uma serpente e poder caminhar em diante para levar as boas novas do reino de Deus e pregar a toda criatura que está chegando o reino dos céus. Pois se arrependei-vos, ainda há tempo, ainda há esperança para a tua vida. Tem como o reino de Deus entrar dentro de você. Deixa Jesus entrar na tua vida e fazer um novo vaso, porque tem esperança. O livro de Eclesiastes diz que mais vale. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 4, diz: ora, para que os acompanhe com todos os vivos há esperança, porque melhor um cão vivo do que um leão morto. Há esperança na tua vida, porque você está vivo e Jesus está voltando. Se arrependa enquanto há tempo e seja enviado e receber o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, porque assim como Jesus enviou os seus apóstolos, os apóstolos não estão mais na terra, eles foram recolhidos. Agora é você que tem que seguir com a missão do Evangelho, é vocês que tem que seguir com a missão do Evangelho, é cada um de vocês, porque Jesus disse que nós fomos enviados da parte do nosso Pai. Receba o Espírito Santo de Deus e seja enviado também. Não sou eu que envio vocês, e sim Jesus Cristo que enviou, Jesus que escolheu vocês, para que vocês fossem enviados da parte do Pai. Foi Jesus que enviou cada um de vocês. Porque ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas
ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Recebei o Espírito Santo e receba o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo.